Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos. São José, podeis vos assentar. Hoje sabereis que o Senhor vai vir e nos há de salvar, e amanhã vereis a sua glória. São as belas palavras do introito e do gradual da missa, da vigília do Natal. Hoje sabereis que o Senhor, Ele virá e nos salvará, e amanhã vereis a sua glória. Duas razões, então, devem nos obrigar a nos preparar para este Senhor que virá justamente para nos salvar. Duas razões devem nos obrigar a receber esse nosso Senhor, a fim de vermos um dia a sua glória. A primeira é que este Senhor, Ele vem nascer por nós, para nós. A segunda é que Ele deseja, como consequência, nascer em nós. E diante dessas duas razões, devemos realmente nos preparar para receber este divino visitante. Apesar das nossas misérias, apesar das nossas ingratidões, e até mesmo, podemos dizer, por causa das nossas misérias, é que nosso Senhor, Ele vem nascer para nós, é que nosso Senhor, Ele vem nos visitar. E nós, como consequência, desejamos ver a sua glória. Nosso Senhor, Ele vem nos visitar, se unindo à nossa natureza. Ele vem tomar um corpo e uma alma e uma vida semelhantes à nossa. Ele vem se tornar assim vítima para a salvação do gênero humano, se entregando totalmente por nós, obediente desde o presépio até o Calvário, e tudo pela nossa causa, pela nossa salvação. E isso num mistério de extrema bondade e de extremo amor de Deus para com os homens, que não poupou nada, nem mesmo o seu Filho único. São João nos diz nas suas epístolas: nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ter-nos Ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Nisso consiste o amor. Consiste em Deus ter nos amado primeiramente, para que nós pudéssemos amá-lo em retorno. E também diz São Paulo a Timóteo: sim, é tão sublime, unanimamente nós o proclamamos. O mistério da bondade divina, é tão sublime o mistério da bondade divina, manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, anunciado aos povos, acreditado no mundo, exaltado na glória. É um verdadeiro mistério do amor e da bondade de Deus que nós vamos celebrar. E para ele, nós nós estamos nos preparando. Mistério de amor e da bondade que aparece na carne, que aparece na nossa carne. Deus assume a nossa carne por causa dos nossos pecados. Mistério de amor e de bondade, através do qual a justiça e a santidade que estão em Deus nos serão também comunicadas, e nós seremos então participaremos da bondade, da justiça e do amor de Deus, da santidade de Deus. Os anjos são as primeiras testemunhas desta bondade de Deus pelos homens, bondade que será anunciada pelos discípulos de Cristo, anunciada aos povos, produzindo muitos frutos de fé autêntica e verdadeira,
frutos de esperança e de caridade, fruto de paz em todo o orbe católico, onde for instalada o reino de Cristo sobre a terra. Bondade de Deus, que depois da sua vida na terra, está sentada à direita de Deus Pai e que nos céus é o objeto da nossa eterna felicidade. Assim, de São Paulo, sim, é tão sublime o mistério da bondade divina. Esta bondade de Deus se manifestou aos homens por meio da encarnação de seu Filho unigênito. E é por esta bondade que a liturgia neste tempo do Advento tanto clamou. É esta bondade de Deus que nós veremos com alegria reclinado no presépio, ladeada pela pureza de Nossa Senhora e pela humildade e obediência de São José. É esta bondade de Deus que será admirada pelos animais no estábulo, adorada pelos pastores, louvada nos céus de Belém pelos coros dos anjos. É esta bondade de Deus que deve estar agora presente nas nossas mentes, nesse último dia de celebração, de preparação para a festa do Natal. É esta bondade de Deus que deve se fazer presente no centro da nossa festividade, da nossa mente, das nossas preocupações, das nossas meditações. E para contemplar esta bondade de Deus nascida, encarnada e nascida, é que devemos nos preparar ainda mais, tendo os nossos olhos voltados para Nossa Senhora e para São José, que já esperam pelo iminente nascimento do menino Jesus. São José e Nossa Senhora já se encaminham, já estão em Belém. Não encontraram, como nos dirá os evangelhos, não encontraram lugar conveniente para eles naquela cidade turbulenta, tumultuada, por causa das pessoas que foram fazer o recenseamento na sua terra. Tiveram que se contentar com uma gruta nas imediações de Belém. Não havia lugar adequado para o parto da Mãe de Deus. Não havia lugar silencioso e adequado para que viesse ao mundo nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. A pobreza de São José, que talvez não tivesse ali no momento condições suficientes entre tantos concorrentes para conseguir um quarto isolado e adequado. E depois a pureza de Nossa Senhora, que quis rodear o seu parto com uma reserva bastante reverente. Tudo isso fez com que se buscasse uma gruta para o nascimento do Salvador nas imediações daquela cidade. E assim, já neste fato previsto pela providência, podemos notar que os esposos sagrados procuraram fugir do mundo, dos barulhos, dos distúrbios e das informações excessivas para esperarem pela vinda do menino. No centro daquela noite, para eles, estava somente o menino que viria a nascer, estava somente o Filho de Deus encarnado. Ele não virá numa sala cheia de todo tipo de gente, com todos os tipos de assuntos, não virá no meio de uma multidão, da sua turbulência, do seu barulho, ele virá no silêncio de uma gruta, ele virá num campo solitário. A nós, este fato permitido pela providência deve servir de exemplo. Às vezes é necessário fugir um pouco do barulho do mundo, das informações excessivas, das preocupações e também excessivas, para buscar nos concentrar naquilo que agora é o mais importante, a celebração do Santo Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos também buscar um pouco isolamento nas nossas famílias para buscar a Deus por meio da oração, da meditação, da liturgia, da leitura e do bem festejar em família, com os filhos, com os pais, esta festa sagrada do Natal. Assim,
Assim nos ensina justamente este fato da gruta de Belém. Não havia lugar conveniente para eles. Lugar conveniente foi uma gruta. O lugar conveniente para celebrar o nosso Natal é justamente nas nossas grutas, a nossa família, permeado de oração, de um bom convívio familiar, meditando os mistérios do Salvador. E assim, na solidão e na pobreza desta gruta, de uma gruta, será contemplada a extrema bondade de Deus pelos homens. E para esta contemplação, nós estamos então nos preparando. Uma outra razão conexa a esta deve nos engajar a celebrar corretamente a festa do Natal. É que o Filho de Deus, que vem nascer para nós no mundo, Ele quer nascer para nós em nossos corações e nos converter. Ele nasceu no mundo para poder nascer pela graça em nossos corações e nos levar a uma verdadeira conversão, nos levar a um verdadeiro nascimento espiritual. Por isso, continua dizendo São João nas suas epístolas: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que nós vivamos por Ele. Nisto se manifestou o amor de Deus, nos enviou o Filho único para viver por Ele, para viver da sua vida. Se aquele que as Escrituras Santas chamam de grande Senhor, diz o Salmo, grande é o Senhor e digno de todo louvor, se este grande Senhor, Ele se faz pequenino, frágil, vulnerável, é para se tornar acessível aos nossos corações. É para nos fazer um enorme bem. É por nossa causa, como diz um profeta Isaías, um pequeno é nascido para nós, um menino nos foi dado. Para nós, Ele se faz frágil, Ele se faz acessível. É para o nosso bem, para o bem da nossa salvação, para que nós facilmente sejamos atraídos para Ele. Se aquele que é eterno e todo-poderoso, Ele se faz criança, é para nos atrair os corações para Ele pelos doces liames da divina infância. Se Ele, que é todo-poderoso, renuncia ali no presépio toda a sua liberdade, se abandonando completamente nos braços de Maria e de José, é para que nós sejamos livres da escravidão do pecado, para que nós consigamos por Ele essa verdadeira liberdade dos filhos de Deus na prática do bem. Se Ele sacrifica a sua honra e a sua glória no estábulo, se deixando colocar num presépio, é para nos ensinar a desprezar as honras e os prazeres excessivos do mundo. Ele vem para fazer morada em nós pela graça. Esse é o mais importante da festa do Natal, para que nós possamos viver, nascer e viver realmente por Ele e nele. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por Ele. E isto deve estar no centro das nossas festas natalinas. Por isso façamos a nossa parte, sérios esforços para bem aproveitar os frutos do nascimento de Jesus, os frutos da festa do Natal e buscar o nosso nascimento espiritual, buscar viver da vida deste Cristo encarnado e nascido por nós. Nos diz, por exemplo, São João Batista, nos textos do quarto domingo do Advento, rectas facite semitas eius, fazei retos os seus caminhos. Rectas facite semitas eius. Devemos fazer retos os caminhos do Senhor. Devemos retificar em nós os caminhos da nossa alma, para que nosso Senhor chegue até nós e estabeleça o seu presépio espiritual na nossa vida, na nossa alma. Nós devemos retificar as inclinações do nosso coração, submetendo o nosso coração inteiramente a Deus,
banindo da nossa vida o vício e o pecado. Devemos retificar a nossa vida, banindo de nós os maus hábitos. Caso contrário, de nada servirá para nós a vinda de Cristo. Nascerá no mundo, mas não nascerá em nós. Devemos retificar a nossa mente, a nossa inteligência, pelo conhecimento de Deus e da sua obra salvífica. Retificar a nossa vontade pela prática dos mandamentos, pela prática das virtudes, pela prática das boas obras. Devemos retificar os nossos afetos por meio do desapego e por meio da oração. E tomemos a resolução de não somente buscar a conversão nas grandes festas, e nesta festa específica do Natal, mas de buscar a conversão para toda a nossa vida, de deixar para sempre todos os afetos desregrados dos nossos vícios, para nos conformar totalmente a este Deus de bondade, a esta bondade de Deus, que é Jesus Cristo encarnado e nascido por nós, e que deseja, pela graça, também nascer em nossos corações, nos dando vida e alegrias abundantes. Por isso, estejamos atentos, estejamos preparados, porque hoje nós sabemos que o Senhor vai vir e nos há de salvar, e amanhã nós veremos a sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.